Durou quase 5 horas a audiência pública realizada na Câmara na última quarta-feira para discutir o limite de reajuste do IPTU. A iniciativa conjunta das comissões de Finanças, de Política Urbana e de Administração Pública teve a presença do secretário municipal da Fazenda, Felipe Duchateau. Auditório lotado para tratar do assunto. Vereadores, Poder Executivo e população reunidos para debater o aumento que aproximadamente 90 mil imóveis sofreram este ano no carnê do IPTU. Entidades que tratam do assunto defendem que o problema é ainda mais complexo, apontando que, na contramão do valor venal que define o imposto, o preço de mercado dos imóveis está diminuindo e agravando as diferenças. E os imóveis estão com o preço caindo. As pessoas acham que valem um valor, mas não vale. Você vai comprar o imóvel, você vai vender o imóvel, vale muito menos. Você não consegue. O meu bairro está cheio de placa de venda de imóvel. Tem problema de segurança, tem problema do valor do IPTU. Depois que chegou os aumentos desse ano, as placas de venda subiram absurdamente. As pessoas estão pondo os imóveis para vender. Isso não é de agora, eu moro no meu bairro desde que eu nasci. Eu vejo muitos vizinhos, ano a ano, tendo que sair do bairro porque não conseguem pagar o IPTU. O IPTU está sendo um imposto confiscatório. Então, o que acontece? A pessoa vai perder a casa dela. Ela deixa de pagar algumas contas, um seguro-saúde, aposentados que não têm como pagar, porque depois de um tempo, essa dívida, que é uma dívida ativa, se você não pagar o IPTU, você perde a sua casa. Então, a gente sente que não tem alguma coisa que está errada aí. Como é que a gente pode comprar uma casa e pagar um imposto, e que se você não paga esse imposto que está acima, inclusive, muitas vezes do valor venal, você perde a sua propriedade. Segundo este perito imobiliário, representante da Associação Comercial de São Paulo, um levantamento mostrou que há vários fatores que implicam no aumento do imposto para o contribuinte, mas um dos principais é mesmo o cálculo do valor venal do imóvel. Eu percebi também nesse levantamento que no ano de 2014 para 2015, o valor, no caso dessa pesquisa que eu fiz, o valor venal teve um aumento de 77%. E na legislação diz que o limite de aumento para o ano seria de 15%, no caso comercial. E às vezes eles são maiores e às vezes um pouco menores, então essa coisa fica oscilando e não tem uma média para que se possa fazer a efetiva análise. Vários vereadores acompanharam a discussão. Como que um cidadão tem um reajuste de 700%, como a gente viu aqui narrado nessa audiência pública? Falar que aumentou a área construída. E o outro caso da cidadã que veio aqui e disse, olha, eu moro numa rua, eu tenho um vizinho da rua acima e que eu pago 400% a mais de IPTU que ele. Então, quer dizer, ele trazendo aí o princípio da justiça social, da igualdade, a progressividade, que embora eu tenha algumas condicionantes de como isso vem sido aplicado pela prefeitura. Então, eu acho que a gente vem sendo aplicado pela prefeitura. Então, eu acho que a gente precisa, inclusive, abrir um debate maior com a sociedade, com o executivo, e a Câmara, por ter seus representantes eleitos pela sociedade, é realmente o ator importante para fazer essa intermediação por esse diálogo. Durante a audiência, o secretário de Fazenda justificou que erros no sistema de aplicação das taxas nos últimos anos não tinham levado em consideração que alguns imóveis estavam acima das faixas de isenção do imposto, por isso os contribuintes sentiram as diferenças. Um projeto de lei de remissão dos valores devidos nos últimos anos deve começar a tramitar na Câmara. O prefeito Bruno Covas determinou que, em função dessas cobranças indevidas em relação aos anos de 2015, 16, 17, 18, submetêssemos à Câmara de Vereadores um projeto de lei de remissão da cobrança desses valores passados. E o que foi feito, o projeto está aqui tramitando em regime de urgência. Então a gente espera-se que esses contribuintes não sejam cobrados nesses anos retroativos. Acho que essa é a importância, onde esses que deixaram de pagar não vão ser penalizados, até porque a Prefeitura está remindo esses créditos através desse projeto de lei que foi enviado para a Câmara, tem que passar aqui pelas comissões para poder ir para plenário e para votação.
Eu acho que a tramitação dele tem que ser extremamente bem discutida, com toda a casa, com calma, com a população, com novas audiências públicas, porque é um tema que levou 4 horas e saiu a população com muitas dúvidas ainda, necessita de novas audiências públicas e que a gente possa voltar com calma e debruçado sobre propostas que melhorem de fato essa discussão da remissão do IPTU. Esse é um tema que requer bastante atenção, né? E o fato da gente ter várias comissões envolvidas, isso é favorável, dá um panorama mais completo, não, Mário? Sem dúvida, e mostra a representatividade do Poder Legislativo de São Paulo, da cidade de São Paulo. Muito importante o que os vereadores fizeram já quando as comissões foram formadas. Todas as entrevistas foram em direção a essa questão do aumento do IPTU. Muita gente reclamando. E a participação da população fundamental também na audiência pública. E 2 questões que têm que ser levadas em consideração. A pressão feita pelos vereadores. Primeira coisa, um projeto de lei que chegou limitando a 10%, independentemente da inflação. Um outro projeto que chegou para remissão dos devedores, ou seja, aquelas dívidas que são exorbitantes vão ser perdoadas. E a prefeitura tomou uma atitude que eu acho muito importante, primeiro mandando o secretário e segundo, reconhecendo que errou. Reconheceu que errou, reconheceu que existe realmente erro aí. E esses erros são 90 mil pessoas que estão aí, né, reclamando do aumento do IPTU. Então eu creio que essa situação deve se desenrolar e a população, aqueles que realmente estão pagando muito mais, eles vão ter aí um denominador comum para não precisar pagar tanto. Então acho que foi muito legal. Essa audiência pública marca a história da Câmara Municipal. 3 comissões envolvidas, mais de 5 horas de duração. Realmente foi espetacular o trabalho dos vereadores e da população que veio para falar, não é verdade? Sem dúvida. E na primeira reunião do ano, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes aprova programa de capacitação em primeiros socorros para os profissionais da educação. O projeto de lei de autoria do vereador Paulo Frange, do PTB, cria na capital paulista o programa de capacitação e treinamento de primeiros socorros para os profissionais da área de educação. O programa busca garantir segurança no ambiente escolar ao capacitar pelo menos 2 pessoas de cada unidade de educação da cidade. Às vezes um atendimento de primeiros socorros pode salvar vidas, até você levar uma criança, por exemplo, numa UBS ou em um hospital, né, se você tem uma pessoa capacitada que dá esse atendimento, você pode salvar uma vida. Então eu sou totalmente favorável. O relator do projeto explicou ainda que se trata de uma medida preventiva. Muito mais num sentido, eu entendo assim, colaborativo, né? Não tem uma responsabilidade dessas 2 pessoas, até porque ela pode ser nem no período dela que ela foi formada e acontecer algum acidente. Então é muito mais no sentido colaborativo e não de responsabilidade. O presidente da comissão, o vereador Eliseu Gabriel, do PSP, também elogiou o projeto. Eu acho importante que cada escola tenha algum professor, 1 ou 2 professores, algum funcionário que seja treinado em primeiros socorros. É sempre muito bom, é uma prevenção a mais, mas não como um institucionalizar, obrigatório, não, mas uma coisa de, olha, uma recomendação para que os professores, pelo menos 1 ou 2 professores, tenham treinamento em primeiros socorros. Essa é uma coisa muito importante, muito boa, que pode ajudar assim, a salvar vidas. A comissão também aprovou um requerimento que pede esclarecimentos para a Secretaria Municipal de Educação sobre a situação de alunos do Jardim Humaitá, na Zona Oeste. O local passou há pouco tempo por uma ação de reintegração de posse e os vereadores querem saber onde vão estudar as crianças da região. Visto essa desocupação, essas crianças se dispersaram para alguns lugares, aluguéis, né, bolsa aluguel, outros lugares albergues. E aonde elas vão estudar? Como é que o governo vai proporcionar a continuidade dessas crianças? Vai trazer elas de transporte escolar da onde elas estiverem para a escola? Foi muito pulverizado, fica difícil isso, vai distribuir essas crianças em escolas próximas para onde elas se deslocaram? Quais são as medidas que o secretário vai tomar? Esse é o objetivo. Bom, essa questão dos primeiros socorros para os educadores, esse treinamento, muito bem pensado, né, Mário? Criança a gente sabe como é, né? Muito bem pensado e deixa os pais em casa muito mais tranquilos, né? A partir do momento que você sabe que se acontecer qualquer coisa, pelo menos vai ter gente capacitada para cuidar, para fazer primeiros socorros. A partir do momento que você vê um projeto como esse, onde o autor do projeto, o vereador Paulo Frange, é médico, o relator do projeto é professor, aí você fala, puxa vida, tem tudo a ver, porque eles conhecem
Eles sabem daquilo que estão falando. E por isso é muito importante que esse projeto seja desenvolvido. Essa outra questão também, que é fundamental do Jardim Humaitá, é importante que os vereadores se preocupem também com as condições de estudo das crianças. Porque, como disse o vereador, as crianças saíram e agora não se sabe direito para onde vão, né? Porque ali houve uma reintegração de posse. Então é preciso, primeiro, cuidar dessas crianças voltarem o mais rápido possível para a escola, independentemente de onde elas estejam. Então, são preocupações importantes. A Comissão de Educação começou muito bem. Já foram 15 projetos que foram apreciados. Então, é um número muito importante para uma primeira reunião, né? Então, o próprio presidente da comissão está feliz com isso, porque foi muito produtiva, não é verdade? Que ótimo. Bem, em uma reunião na Câmara, discutiu o modelo de concessão dos parques municipais de São Paulo, com ênfase para o Parque do Ibirapuera. O edital publicado pelo Poder Executivo prevê a concessão por 35 anos e deve ser concluído no início de março. A preocupação de vereadores e representantes de entidades ligadas ao parque que participaram do encontro é que o edital trate de forma detalhada sobre as intervenções que o concessionário terá permissão de realizar no local. Nós temos na lei da concessão, que foi aprovada aqui, uma emenda minha, que diz o seguinte, diz que pode ser feita a concessão, mas sem nenhum prejuízo dos serviços ambientais dos parques. Então, não se pode impermeabilizar, não se pode tirar árvore, não se pode construir onde não deve. Tudo tem que ser feito para que os serviços ambientais dos parques sejam mantidos. A nossa preocupação é exatamente essa, por isso que nós estamos fazendo essa reunião para discutir os rumos dessa concessão. Membros do Conselho Gestor pedem que o documento possa prever informações sobre o destino de atividades do campo experimental da Escola de Jardinagem e do Centro de Convivência e Cooperativa, que realiza ações preventivas de qualidade de vida e saúde. É a empresa concessionária que vai ser responsável por elaborar o plano diretor. Então, tem vários locais do parque onde não está claro o que vai ser feito, qual vai ser a destinação. Por isso que a gente não concorda que o plano diretor seja elaborado pelo vencedor do certame. A gente vem solicitando para a Prefeitura que exista um plano diretor prévio à concessão. Olha, Amálio, de fato esse é um assunto que tem preocupado bastante os vereadores. A gente vê as discussões nas sessões plenárias, porque trata-se de uma concessão, pelo menos para o Parque Ibirapuera, 35 anos. Então o contrato tem que ser visto direitinho para que tudo corra bem, né? E os vereadores estão fazendo efetivamente um dos trabalhos fundamentais e muitas vezes as pessoas estão assistindo. Vereador não é só para votar projeto de lei, é para fiscalizar, é para fazer exatamente o que os vereadores estão fazendo aqui. Porque, veja, são 35 anos, os envelopes já serão entregues agora no dia 11 de março, entre 9 da manhã e 10h30. E é muito importante aquilo que foi falado na matéria. Por quê? Porque lá você não pode mexer com o meio ambiente. Você tem que preservar. Primeiro que você tem que deixar livre o parque para quem quiser usar, independentemente de quem ganhar. Outra coisa, quem vencer tem que investir 167 milhões de reais nas melhorias no Parque do Ibirapuera e tem que tratar efetivamente, né, de tudo aquilo que foi falado na matéria. Esse casarão, que tem ligação inclusive com a Secretaria de Saúde, que promove inclusive ações para a saúde, ações importantes lá dentro do Parque do Ibirapuera. Quer dizer, o que vai acontecer com isso? Então, muita coisa tem que ser vista e os vereadores estão cuidando disso. Dia 11 de março é importante, é uma data importante, porque os envelopes serão abertos e aí nós saberemos quem vai vencer e aí sim os vereadores vão poder olhar com mais foco para cobrar, porque realmente tem que olhar e olhar de perto essa questão. Com carinho, né? Com muito carinho. Então tá certo. Muito obrigada, Amálio, pela tua presença aqui nesse Câmara em Pauta. Foi um prazer tê-lo com a gente. Eu que agradeço. Parabéns a você, Elis. E este foi o resumo dos principais assuntos debatidos na Câmara durante a semana. E se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia, TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.